Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Há alguns dias, uma pessoa que assiste a esses vídeos me perguntou qual seria a diferença entre depressão bipolar e unipolar. Depressão é um diagnóstico clínico, mas o curso dela faz essa diferença. O que é uma depressão unipolar, ou seja, que só tem um polo? É uma pessoa que tem uma história de vida em que todas as alterações de humor dela, todas, são sempre episódios depressivos. 1, 2, 3, 10, mas todos episódios depressivos. E o que seria uma depressão bipolar? A depressão bipolar é uma pessoa que tem transtorno bipolar de humor. Portanto, na sua história de vida, além de ter episódios claros de depressão, ela tem episódios tipicamente de alteração intensa de humor, que é o que se chama de mania, ou alterações bem mais discretas de humor, que é o que se chama de hipomania. Hipo é mais reduzido. Portanto, depressão bipolar e transtorno bipolar seriam as mesmas coisas. Mas por que se faz essa diferença que é importante separar uma depressão bipolar e unipolar? Porque não é fácil fazê-lo. Porque quem diagnostica é a história clínica, não o episódio. Há pequenas diferenças entre episódios, sim, mas claramente o que diferencia uma depressão unipolar, ou seja, a pessoa tem episódios depressivos recorrentes, de uma depressão bipolar, ou seja, uma pessoa tem transtorno bipolar de humor, é a história clínica. E aí é que a situação se torna um pouco mais complicada. Porque a depressão é reconhecida facilmente por todas as pessoas. O episódio depressivo não passa desapercebido, nem por si, nem pelos outros. Porque depressão tem, entre aspas, o que eu vou dizer, tem uma fisionomia de doença, tem uma fisionomia de mal-estar, tem uma queixa de mal-estar. Mas o episódio, por isso que quando se tem diagnóstico de depressão unipolar, é possível que seja efetivamente transtorno depressivo recorrente. Ou seja, a pessoa só tem depressão ao longo da vida. Mas muitas pessoas têm o diagnóstico de depressão, de ter transtorno depressivo recorrente, mas tem uma história clínica de tratamento complicada. Os antidepressivos não funcionam bem para ela, os antidepressivos podem piorá-la às vezes. Ela pode ter uma discreta melhora e logo depois piora. Ela não responde tão bem como muita gente responde. Uma das possibilidades, além de poder ter outras, mas uma delas, é que nós estejamos tratando uma depressão como transtorno depressivo recorrente, ou seja, depressão unipolar, ou seja, na história de vida só há depressão, e estejamos deixando passar episódios de alteração para cima, alterações de elevação de humor, discretas, mas que passam desapercebidos na história. E por passar desapercebido, essa pessoa seria efetivamente portadora de transtorno bipolar tipo 2, mas é tratada apenas com antidepressivo. Isso tem importância enorme, porque havendo diagnóstico de transtorno bipolar, o tratamento de base é o estabilizador de humor. São medicações que estabilizam o humor, não normalizam a pessoa, mas evitam que essa subida e descida aconteça. Mas se uma pessoa tem um transtorno bipolar não diagnosticado, porque a elevação de humor é mais discreta, ou é mais passageira, não é tão significativa quanto a alteração para baixo, ou seja, a depressão, e aí as pessoas os profissionais que atendem vão em direção exclusivamente a essa história de depressão. Se nós temos o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, ou seja, de depressão unipolar, o tratamento é o uso de antidepressivo por longo tempo, de uso contínuo. Mas se essa pessoa for efetivamente portadora de transtorno bipolar e ela não estiver usando estabilizador de humor, estiver sendo tratada como depressão recorrente, usando exclusivamente antidepressivo, trocando antidepressivo em cima de antidepressivo, criando em si
a crença de que é incurável, de que nada funciona para ela. Perceber que na história clínica da pessoa, buscar as alterações para cima, as alterações de elevação de humor, seja discretos dias, poucos dias, em que o humor fica nitidamente diferente, não a ponto de chamar a atenção como uma coisa patológica, mas a ponto de referir os amigos. Hoje, viu o passarinho verde hoje? Está alegre. Esses últimos dias, de vez em quando, você fica assim, né? Essa frase que eu acabei de dizer. Você está mais alegre hoje, né? De vez em quando você fica assim. Pode ser, passa desapercebido, passa como um elogio, tanto para quem faz como para quem recebe. Mas pode ser que essa pequena subida de humor, que não é relevante para a própria pessoa, não é relevante para o circunstante, para o observador, mas é relevante para o tratamento. Porque é essa pequena alteração de humor que pode fazer toda a diferença entre ela ser diagnosticada como tendo um transtorno bipolar, tipo 2, né, em que a elevação de humor é bem mais discreta, sendo tratada como um transtorno depressivo recorrente, e ao fazer isso, piorando o próprio quadro, porque ao usar antidepressivo continuamente em um paciente bipolar sem estabilizador de humor, o resultado é um agravamento contínuo do estado dela. A depressão se aprofundando, a depressão se agregando irritabilidade, a depressão se agregando sintomas, às vezes, da próprio episódio de mania, e vão se acavalando os episódios. Então, a depressão com muita irritabilidade, depressão em que a pessoa tem um estado de humor que ela diz que é depressão, mas diz que o pensamento dela é muito acelerado, o que é característico dos episódios de elevação de humor. Então, um cuidado importante, e por isso faz toda a diferença o diagnóstico, é que muitas vezes aquilo que pode ser visto como uma depressão refratária, uma depressão crônica ou algo assim, pode ser que esteja, é o momento de se rever a história e buscar pequenas alterações que não são significativas para entrar no relato pessoal do paciente, mas tem que ser buscada ativamente, ponderando ativamente. Porque pode ser que a introdução do estabilizador de humor faça toda a diferença na história clínica do paciente daí por diante.